O Congresso Nacional aprovou na última quinta-feira o projeto que permite que empresas estrangeiras explorem petróleo na Câmara Pré-Sal. A nova lei proposta pelo governo Temer permite que a Petrobras não participe de todos os leilões e que multinacionais de fora, obviamente, possam participar. O resultado dessa legislação é o que vamos discutir agora com o pesquisador da Fundação de Economia e Estatística, Ricardo Leães, e o consultor financeiro e associado do Instituto de Estudos Empresariais, Pedro de Césaro. Sejam bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, vamos entender na prática o que muda na aprovação da lei, nessa reserva tão esperada. Já tinha gente brigando antes mesmo de ser explorada pelas reservas e os recursos que vão vir do pré-sal, dessa, digamos assim, é uma fortuna, é uma herança que nós temos aqui para o Brasil a longo prazo. E agora, essa herança, o que muda? Vai ser nossa? Vai ter participação de fora? Podemos começar? Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu acho que está havendo uma certa confusão assim, quando a gente trata dessas mudanças, porque a lei de partilha ela já previa investimento estrangeiro, então é um equívoco dizer que há uma mudança que agora se permite a participação e antes não se permitia. Na verdade, por exemplo, quando o bloco de Libra foi leiloado, já se preveu, já houve uma participação de empresas de fora no pré-sal. O que muda é que a lei de partilha estipulava que pelo menos 30% da participação seria realizada pela Petrobras e que a Petrobras deveria ser a única operadora. Foi isso que mudou. Agora a Petrobras não é obrigada a ser operadora e esse percentual de 30%, ele na verdade não existe mais. Então a Petrobras pode prescindir de participar e a gente pode leiloar um bloco do pré-sal só de multinacionais. Essa é a mudança concreta. Os apoiadores da mudança lembram que, em tese, é o Conselho Nacional de Política Energética que vai determinar se a Petrobras deve participar com algum percentual ou não. No entanto, a gente sabe que a lei dificilmente seria modificada para manter a mesma situação. É claro que a lei foi modificada para diminuir esse percentual e para que as empresas estrangeiras possam ter um percentual maior do que o estipulado pela lei de partilha. Então, essa é a mudança geral da lei. Bom, agora vamos então com o Pedro. A Petrobras ficou na mira, né, depois dos escândalos de corrupção, depois de perder, né, um valor de mercado muito grande, e aí se levanta até mesmo se ela teria condições, competência para fazer esse tipo de exploração mesmo dessa reserva já prevista. Essa é uma das questões. O que está sendo questionado agora, de um lado, né, liberando a participação estrangeira, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, em 100% agora, e não mais uma reserva de 30%. Perfeito. Na opinião de vocês, nesse outro lado, a gente está vendo dois lados da moeda aqui. Certo. Bom, eu acho que num primeiro momento também a gente tem que ter em mente a situação da Petrobras atualmente. Tá? Esse é um ponto muito claro que a gente tem que ter. Por quê? Na época que o pré-sal foi descoberto, logo após, a gente teve o pico do preço de petróleo. Em 2010, o barril do petróleo girava aí em volta de $90. Hoje, o preço do petróleo é $50. Então, é uma completa diferença do estado atual daquele momento para atualmente, certo? Em 2010, a Petrobras fez uma emissão gigantesca de dívida, então o que tornou a Petrobras hoje a empresa mais endividada, ou uma das mais endividadas do mundo, tem uma dívida aí de 100 bi de dólares, algo relevante, né? Muito relevante. Então, assim, ela não teria capacidade também de sozinha entrar como anteriormente em todos os blocos com 30%. Esse é um ponto. Realmente ela teria que escolher alguns e é o que agora ela pode fazer. Porque se ela deixar de investir, ou seja, não investir em todos os blocos, alguém vai poder investir no lugar dela. Porque ela não teria capacidade de sozinha investir em todos os blocos do pré-sal. Então, na realidade, a abertura para multinacionais isso já existe. Hoje, em média, aí, 20% já é explorado por multinacionais. O que agora ela tem é o quê? Ela pode ficar com nenhuma participação, mas ela continua ainda, né, com o direito de preferência sobre a exploração dos poços. Sim. Agora vamos na prática para isso, e aí que vai entrar o ponto de vista de cada um. Por exemplo, a chance de as empresas privadas ficarem com melhores áreas, melhores blocos, e a Petrobras acabar ficando, né, só com o que não for de interesse de outras companhias, isso pode deixar a Petrobras fragilizada nesse processo. Começa contigo. Bom, primeiro, eu gostaria de salientar que o Pedro tem razão quando ele diz que a Petrobras tem uma dificuldade financeira, isso é verdade. A dívida dela é em dólares, e como o real se desvalorizou muito nesse período, a dívida dela, o real perdeu mais ou menos a metade do valor. Se ela devia X
em dólar, a dívida dela dobrou, simplesmente pela desvalorização do real. Isso é um fato concreto e sim, a Petrobras vem enfrentando dificuldades financeiras justamente por isso, porque ela estabeleceu um programa de investimentos quando o petróleo estava com um valor e hoje em dia ele está com um valor significativamente menor. No entanto, primeiro a gente tem que ressaltar que tanto o dólar quanto o preço do petróleo, eles oscilam muito. Então, realmente, hoje o preço está em 50, mas pode voltar a 100 amanhã, embora isso não seja esperado. Me corrijam se eu estiver errado. A última informação que eu tive foi nesse final de semana, é de que algumas produtoras de petróleo estudam, né, diminuir a produção para que não tenha tanta oferta e que o barril possa subir um pouco, porque o preço estão considerando um preço muito baixo hoje. Isso poderia Essa acontecer. é uma última informação que tive. Pode me corrigir se eu estiver errado. E outro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente tem que separar a dificuldade financeira da Petrobras, que é real, da dificuldade operacional. Operacionalmente, a Petrobras vem vencendo obstáculos mês após mês e sua produção cresceu e cresceu muito nos últimos anos. Sim. Apenas para a gente ter uma noção, a Petrobras produz hoje mais ou menos 2,8 milhões de barris de petróleo por dia, o que para o telespectador ter uma noção é mais do que produz a Noruega e é um nível semelhante ao que produz o Irã. Todo mundo sabe que a Noruega e o Irã são grandes produtores. Desses 2,8 milhões de barris por dia, 1,1 vem do pré-sal. Para a gente ter uma noção de como cresceu, 1,1 hoje era em 2014 500 mil barris por dia, ou seja, o pré-sal mais do que dobrou num período muito curto. E desses 1,1 milhões, 70% são produzidos pela Petrobras. Então, eu entendo quem diz que a Petrobras, por estar em dificuldades financeiras, não teria condições de honrar. Mas eu discordo, porque eu penso que se a Petrobras hoje produz 70% de tudo que é extraído do pré-sal, por que ela não teria condições de produzir esses 30% conforme era estipulado pela lei de partilha? Então, é claro que essa questão ela envolve uma série de fatores, ela não é simplista e muitas vezes ela é realizada de uma maneira muito simplória, mas ela é mais complexa. É isso que eu gostaria de trazer à discussão. Bom, e agora começamos um debate aqui, porque temos um confronto de opiniões. Por favor, agora. Primeiro foi o Ricardo, agora o Pedro. Bom, eu vou dar um panorama geral, na minha opinião. É que, na realidade, a gente tem que entender o seguinte. Hoje que nós temos a Petrobras, né, e até o pessoal que é contrário à privatização, etc., a Petrobras fala que o petróleo é nosso, todo esse aspecto, né? Na realidade, hoje a Petrobras é uma empresa estatal. É uma empresa estatal que visa, obviamente, diretrizes políticas, e não necessariamente o povo, né, entre outros pontos. Então, assim, é a nossa obrigação hoje, como brasileiros, termos uma empresa estatal para vender petróleo, né, ou só para explorar, refinar e distribuir. Porque, na realidade, hoje, se for fazer em média, em torno de 64%, 65% das receitas de qualquer empresa, seja privada ou pública, que é explorado o petróleo, fica com a União. O leilão de Libra, até que o Ricardo falou no começo, que é 60% chinês, tem uma parte da Shell, mas 40% é da Petrobras. No final das contas, incluindo bônus, royalties e as próprias receitas através de impostos, 85% vai ficar com a União. Então, a gente tem que ter em mente o quê? É nosso direito, é nosso interesse termos uma empresa pública de petróleo e não, obviamente, o contrário, liberar mais o mercado para justamente recebermos royalties e impostos, que é o que o Estado deve receber, né? E essa é uma pergunta clara. Porque, na realidade, para a população brasileira, e principalmente os mais pobres, para eles pouco importa se está comprando a Petrobras, da Shell, de outras empresas. Para ele o que importa é pagar uma gasolina mais barata. E hoje acaba justamente o contrário, né? A Petrobras, até ela teve algum ganho de produtividade, mas, no entanto, existe inclusive uma lei que 60% do que a Petrobras precisa usar para a fabricação de bens, né, de exploração, tem que ser fabricado no Brasil. E desses 60% que são fabricados no Brasil, são, em média, 30% mais caro que em qualquer outro lugar do mundo. Então, juntando esse custo, que é mais elevado, juntando também os impostos, acaba tornando uma gasolina muito mais cara do que seria se a gente tivesse feito de forma contrária, ou seja, liberando o mercado nesse ponto. Então, assim, a gente tem que ter em mente isso. Até acho que a privatização da Petrobras é um caso que devia ser estudado, mas é algo que vai demorar muito tempo ainda, acho que no Brasil. É outra discussão específica. Então, eu acho que o que a gente tem que entender é isso. A Petrobras hoje está com uma condição financeira muito difícil
e com isso impossibilita ela entrar em todos os leilões como anteriormente, né? Ter a participação de 30% em todos os postos de petróleo. Então, o problema, só para ver se eu entendo, né, no caso do embate aqui das duas opiniões, é que hoje, como apresentou o Ricardo, ela está operando mesmo com as dificuldades, mas talvez ampliar essa operação para outros postos ou outros leilões ali que vão acontecer, e isso poderia, sim, atravancar a Petrobras. Hoje ela produz e consegue. Mais do que isso, talvez não. Seria... Possivelmente. Possivelmente. Né? Possivelmente. Né? A Petrobras teve prejuízo em 2014 de 21 bilhões. Em 2015 teve de 35. 2016 a gente não sabe, realmente já está tendo uma melhora. Ampliar a agora... operação, óbvio, requer investimento. Exatamente. Então, isso. Só que o problema é esse, a Petrobras não tem recursos para isso. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma para, só quero lembrar que os nossos telespectadores também podem participar, mandando perguntas ou até mesmo opiniões para ambos os lados. 9588-2374, você pode participar pelo WhatsApp 9588-2374. Quer fazer um complemento? Porque depois eu quero partir, já que a gente deu o gancho para as situações políticas, né, que advém tanto do uso da Petrobras ou até mesmo na disputa dessa reserva do pré-sal, para a gente chegar lá. Mas, por favor, complemente. Primeiro que eu acho que o Pedro foi muito feliz ao abordar essa questão como um debate. É realmente isso que a gente tem que fazer. É um debate, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Não é uma questão simples de se lidar, é uma questão estratégica. O petróleo ele não é um item qualquer. O petróleo é um item de segurança nacional. Não só ele é uma fonte de energia, o petróleo é muito mais do que gasolina. Ele é matéria-prima para plásticos, sintéticos, explosivos e tudo mais. Apenas para a gente ter noção de como o petróleo é um item diferente numa economia, dentre as 10 maiores petroleiras do mundo, apenas uma é privada. Dentre 70% do petróleo é produzido por estatais e 90% das reservas estão na mão de estatais. Ou seja, o petróleo ele é um item diferenciado na economia. Por isso que o debate é esse o debate que tem que ser travado. E a minha visão é que, sim, é do interesse do Brasil que a Petrobras seja uma empresa estatal e que ela tenha prioridade no pré-sal. É claro, isso não significa que não haja custos, que não haja. É evidente, quando tu vai montar uma empresa com uma necessidade de capital como é a Petrobras, tu vai incorrer em determinados custos, mas os benefícios são muito significativos também. Apenas a guisa de curiosidade, quando o poço da Bacia de Santos foi descoberto, se colocasse numa planilha, uma empresa privada jamais teria feito os investimentos para explorar o pré-sal, porque seria custoso demais. Um benefício incerto e um custo de investimento muito alto. A Petrobras fez esses investimentos, valeu a pena, ela está colhendo muitos frutos por causa disso. Também, por esse motivo, eu considero temeroso que a gente abra mão da participação da Petrobras nesses blocos, porque, afinal, se não fosse ela, hoje a gente não estaria falando em pré-sal. Então, isso que é muito importante. O petróleo é um item de segurança nacional, ele é muito mais do que a gasolina, é muito mais do que ter uma gasolina barata. É ter um produto que garante o funcionamento da tua economia, que garante a segurança das tuas Forças Armadas em posse do Estado. Isso é que é fundamental discutir. Sim. Nenhum país trata o petróleo como se fosse um item como manteiga ou sorvete ou qualquer coisa. Bom, mas em cima dessa perspectiva, dá para dizer que, então, estrategicamente, a gente sabe disso. O petróleo promoveu guerras mundo afora, né? E a gente sabe o quanto ele tem uma posição estratégica hoje no mundo. E obviamente, a gente vai falar não só de economia, mas vamos falar sobre política também, né? Vou fazer uma pergunta para vocês, baseado na impressão que vocês têm do andamento da Operação Lava Jato, na crença de vocês, no ponto de vista mesmo, na visão de mundo a respeito dessa operação que está acontecendo no Brasil. Em meio a essa Operação Lava Jato, há margem para interesses obscuros que possam influenciar nesse caso? E agora eu vou começar com o Pedro, né? Muito tem se dito de, olha, estão vendendo, o petróleo é nosso e estão vendendo para os outros, estão abrindo espaço para os outros. A Operação Lava Jato está aí, ou esfumaciando o ambiente para que essas votações e essas disputas aconteçam. É um momento conturbado na política brasileira e, às vezes, sobra pouco espaço para uma análise que vai levar em conta não só a política, mas a economia também. O que tu acredita nesse ambiente que a gente vive? Pode estar agora um jogo de interesses que a gente não está sabendo lá em cima? Pressão em cima do governo do Michel Temer, por exemplo? Eu acho que, claro, é uma pergunta difícil de ser respondida no sentido político. Tu nunca sabe o que sai da cabeça de um político, né? O que a gente sabe que sai da cabeça de um político foi o que fizeram com a Petrobras nos últimos anos, né?
Até eu brinco quando eu falo que, na realidade, a Petrobras foi a maior privatização da história do Brasil. Porque 88 bilhões foram roubados da Petrobras e foram para o bolso de políticos, empreiteiras, seus amigos, né? As únicas pessoas que não se beneficiaram da privatização da Petrobras foi os contribuintes, foi a população brasileira, na qual, teoricamente, existe a retórica que o petróleo era da população. Ou seja, foram as únicas pessoas que não se beneficiaram disso. Então, assim, o Michel Temer colocou o Pedro Parente, que foi até um executivo aqui da nosso estado, é um excelente executivo, realmente. Isso foi precificado pelo mercado. A ação da Petrobras no começo do ano estava em R$ 5,00, hoje está no valor de 15, muito também por causa dessa nova lei que deu uma boa valorização na ação. Então, muita coisa está sendo colocada no papel, inclusive a Operação Lava Jato, né? Porque está se limpando, vamos chamar assim, grande parte do que havia de corrupção dentro da Petrobras. Não que isso vai desaparecer, quase impossível que não, que nunca uma empresa estatal vai desaparecer completamente a corrupção, porque o objetivo de uma empresa estatal é ficar vinculada à politicagem, né? A cargos políticos, a cargos na diretoria, etc. Então, eu acho que isso aí é uma falácia, talvez, que o pessoal esteja falando, que a Lava Jato tem algum interesse obscuro por trás dessa nova lei em cima dos postos de petróleo da Petrobras. Bom, na tua opinião, nesse momento político que estamos vivendo, que tipo de influência pode ter nesse caso? O mercado petrolífero, dada a sua importância e toda a sua pujança, ele sempre está alvo de interesses políticos e interesses de grandes empresas. No caso específico dessa lei, a gente soube em 2009, num vazamento da Wikileaks, que o então pré-candidato José Serra teria interesse em mudar a lei do pré-sal. Ele teria conversado com o executivo da Chevron, argumentando que mudaria a lei de partilha e retomaria a lei de concessão para facilitar o acesso do capital estrangeiro. E, de fato, o PL 131 é de autoria do José Serra, então, sim, a gente pode falar sempre em interesses. Eu concordo com o Pedro quando ele diz que os interesses políticos foram muito prejudiciais à Petrobras no caso da Operação Lava Jato, mas eu acho que a questão vai um pouco além da natureza estatal, porque foram empresas privadas que se beneficiaram com a corrupção da Petrobras. Todas as empreiteiras que ganharam ágio em cima da empresa injustamente são empresas privadas. Então, por isso que, para mim, é um pouco complicado traçar essa discussão meramente como uma questão de estatal ou não estatal. Então, isso que eu considero fundamental. E ainda só queria retomar um último ponto, que o Pedro falou que um dos princípios da lei de partilha é uma reserva de mercado para empresas nacionais que atuam como fornecedoras para a Petrobras. Isso é verdade. E essas empresas, é claro, hoje em dia, elas oferecem um serviço mais caro do que empresas de fora. Mas se elas não oferecessem um serviço mais caro, nem precisaria de lei de uma reserva de mercado. O que se defende quando se articula esse tipo de decisão é que essas empresas possam ganhar mercado e, no médio e longo prazo, elas vão ser competitivas para que cheguem num ponto que elas para que pare de ser necessário uma lei de reserva de mercado. Então, é isso que vários países já fizeram no setor de energia, é absolutamente normal, não tem nenhuma novidade aí. A questão é que a gente precisa ter um certo cuidado de tirar questões de curto prazo de questões de médio e longo prazo. Hoje, sim, a Petrobras está enfrentando dificuldades. Hoje, sim, talvez ela tenha enfrente alguns obstáculos para ampliar os seus investimentos. Mas, bem, a situação da Petrobras já vem melhorando. O Pedro lembra que as ações da Petrobras melhoraram muito nesse ano, e é verdade. Só que uma coisa que é muito pouco falada é que as ações de todas as petroleiras despencaram no período recente e todas cresceram. Ou seja, as ações das empresas de petróleo elas vão e voltam de acordo com o preço do petróleo. Conforme o preço começou a cair, as ações despencaram. Conforme o preço começou a subir, as ações voltaram a subir. O mesmo aconteceu, é curioso olhar um gráfico que mostra o valor das ações da Vale do Rio Doce, que é uma empresa privada, com as ações da Petrobras nos últimos 10 anos. A curva é a mesma, ao longo de todo o período. Não há influência nesse caso, por exemplo,
dos escândalos de corrupção, isso não corroborou para ter uma queda um pouco mais acentuada, no É caso? possível argumentar sem que ele dúvida tenha nenhuma. facilitado, mas a tendência era Eu de entendo queda. esse fluxo, mas a gente não pode esquecer porque a Petrobras foi atacada, a imagem dela, de uma maneira A Petrobras chegou muito a violenta. R$ 45 reais. Eu até entendo que a curva seja a mesma, mas no caso da Petrobras... Mas eu preciso avançar na discussão, porque tem outras questões, até mesmo sobre investimento privado aqui, para a gente poder entender. Mas antes vamos atender a Mariana Benjamin, de São Paulo. Né? Eu só gostaria de saber, Mariana, se tu está em Porto Alegre assistindo ou está nos assistindo via internet, por exemplo, nubratv.com.br, você pode assistir em qualquer canto do mundo, ao vivo. Bom, do ponto de vista puramente econômico, qual a capacidade de atendimento do dever de eficiência da Petrobras na persecução da operação pré-sal? Historicamente, o Brasil não entra em guerras. A gente compra e vende terras, compra e vende suprimentos e, salvo na Guerra do Paraguai, sempre deu certo. Partindo daí, quem pode explorar melhor o pré-sal para o Brasil? A Petrobras ou a abertura do mercado? E ela está nos assistindo pela internet. Obrigado pela audiência, viu, Mariana Benjamin? Forte abraço. E aí, rapaziada, como é que a gente pode entender? Porque tu vê, o povo entende essa briga entre, né, estatal e privado, só quer saber aonde ele pode, né, realmente ter alguma vantagem, seja a curto, médio ou longo prazo. Eu acho que, assim, sem dúvida alguma, uma empresa privada é muito mais eficiente que uma empresa pública. Tá? Basicamente, por um ponto muito simples. Uma empresa privada de petróleo, seja ela qualquer empresa, o interesse do dono, né, do controlador da empresa, é buscar o lucro. Se ele não lucrar, a empresa quebra. Ele simplesmente acontece isso. Não lucrou, ele quebra. Uma empresa pública, é exatamente o contrário. Ela não tem objetivo de lucrar. Se ela vier a dar prejuízo, seria um problema. Será cobrado de quem? Dos contribuintes. Sim. Né? Então, mesmo que o petróleo, como bem lembrou o Ricardo, tenha essa importância política e estratégia no mundo. Mas se é um produto diferenciado. O que é mais importante como um produto diferenciado, né? É para a população. Principalmente porque ele tem realmente um fator estratégico, com certeza, mas a população, eu acho que é mais importante para ela comprar um produto mais barato e sobrar mais dinheiro para ela fazer outras coisas, ou, por exemplo, que nem o Ricardo falou, permanecer com essa reserva de mercado, né, que hoje é mais ou menos 60%. Essa reserva de mercado encarece todos os produtos da escala, não só simplesmente a gasolina, como tudo que é dependente dela. Ao gerar maiores custos em toda a escala de produtos, acaba empobrecendo propriamente a população. Porque o que se vê é essa reserva de mercado. O que não se vê é todos os custos ocultos atrás disso que acabam empobrecendo a população. Então, a ponta do iceberg seria o preço da gasolina, por exemplo, exatamente. Este argumento, por exemplo, Ricardo. Acho que a pergunta da Mariana é fundamental e é isso que está em discussão. Eu reitero o meu argumento. Das 10 maiores empresas de petróleo do mundo, uma é privada. As outras 9, das 20 maiores, 2 são privadas. Ou seja, caracteriza argumentar que as empresas privadas são mais eficientes na produção de petróleo simplesmente não sustenta empiricamente. O que é fundamental observar em relação à pergunta da Mariana é que essa é a pergunta-chave. E essa pergunta só tem uma resposta. Sim, é a Petrobras que tem mais condições. Foi a Petrobras que descobriu o pré-sal, foi a Petrobras que tomou o risco, que investiu e que colheu esses frutos, e ela que precisa seguir desenvolvendo essa atividade. Não é por uma dificuldade momentânea que a gente pode simplesmente jogar a água com a criança dentro. Sim. Não... Bom, eu só quero chamar a atenção para os telespectadores de como a discussão é complexa, como cada resposta... Eu sei que eu estou exigindo vocês demais em sintetizar uma argumentação que é muito complexa. Então, cada pergunta que está vindo pela internet, a gente vê pelo tamanho do bloco de texto, que não é algo que a gente possa definir em 1, 2, 3 linhas. No caso, o Matheus Oliveira, que é economista e empresário, diz o seguinte: o Ricardo falou que uma empresa privada não teria feito investimentos no pré-sal. Isso porque o pré-sal necessita de um valor mínimo do preço do barril do petróleo para que seja viável. E se esses investimentos em pré-sal fossem feitos em outras fontes de energia renováveis, não teria sido talvez um investimento mais eficiente? Uma possível alteração da matriz energética, que tanto se discute hoje no mundo, né? A gente sabe que o petróleo, entre aspas, terá um fim um dia. Não poderia ser mais eficiente e competitivo para o país do que investir no pré-sal, que nem sempre terá viabilidade? Será que não seria mais eficiente investir numa malha ferroviária e metrô, em detrimento ao investimento ostensivo no petróleo? E aí já vai junto as estradas no Brasil, entre outras coisas. Olha, eu acho que é muito importante esse ponto, porque nos Estados Unidos, e aí já se extrai, por exemplo, petróleo de outras maneiras, através de uma outra forma de rochas.
a Tesla, né, do Elon Musk, está desenvolvendo um carro elétrico. Então, realmente, a matriz energética está se renovando, está virando uma nova tecnologia. Hipoteticamente, eu não saberia também responder isso, no futuro pode ser que realmente o petróleo vire totalmente obsoleto. Pode sim, é plausível, né? O que a gente tem que entender é que se uma empresa não investiu no pré-sal, hipoteticamente por motivo A ou B, a gente tem que ver se houve restrições de mercado, ou seja, ela não poderia investir, ou se realmente haveria interesse em realizar isso. Até o Ricardo falou, na Noruega já havia também anteriormente poços de petróleo no pré-sal, talvez não em tanto volume que nem no Brasil, para não valer a pena o investimento. Então, é óbvio, se o dinheiro ele existe no mundo inteiro, a gente tem que direcionar ele porque é mais rentável para o investidor, porque é mais rentável para quem é dono, detentor desse recurso. Obviamente, nesse caso da Petrobras, como a gente está falando, talvez o detentor do recurso, que é a União, não tenha um interesse momentaneamente de lucrar. Essa é a realidade. O empresário ele vai lucrar. Então, ele vai ter que investir, seja ela em qual matriz energética for, com o objetivo de lucrar o mais rapidamente, para justamente entregar um produto melhor e mais barato para o mercado. Né? Temos pouco tempo, mas, por favor, Ricardo, complemente. A busca única e exclusiva por lucro é justamente uma das grandes limitações das empresas privadas de petróleo, porque o petróleo é um item de segurança nacional. Então, às vezes, é preciso perder no curto e no médio prazo para ganhar e ganhar muito mais no longo. Por isso que o pré-sal jamais teria existido se fosse simplesmente uma empresa privada. Porque se ela calculasse na planilha dela, ela não ia ver benefício no curto prazo e ela não realizaria esse investimento. Em relação à diferença sobre investir em novas matrizes, é com certeza muito importante, fundamental, só que a gente não pode esquecer que o petróleo ele é muito mais do que uma fonte de energia. O petróleo ele é matéria-prima. A partir dele se faz plásticos, sintéticos, explosivos e tudo mais. Então, o petróleo pode eventualmente se tornar obsoleto, sim, mas não com o que existe hoje. Hoje em dia, mesmo que ele não fosse utilizado como fonte de energia, ele seria matéria-prima para a indústria da mesma forma. Bom, queridos convidados, eu peço desculpas, porque realmente é muito difícil a gente entrar numa discussão que se discute aspectos de curto, médio e longo prazo, né, em tão pouco tempo, mas eu quero agradecer vocês terem aceitado esse desafio de vir defender os seus pontos de vista frente a uma questão tão importante para o nosso futuro, seja curto, médio e longo prazo. Com certeza. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Pedro. Obrigado mesmo, cara, por vocês virem discutir. E se você perdeu algum detalhe nessa conversa, que é uma conversa complexa e exige muita atenção em cada uma das respostas, 10 horas da noite tem a nossa reapresentação e essa entrevista vai ser separada e ser disponibilizada para ser compartilhada e assistida novamente no YouTube e também na página do Albra TV. Mais uma vez, obrigado e espero que a gente possa voltar e continuar esse debate que não se encerra por aqui, tá bom?